Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um O que é o Espiritismo pelo canal Onda Espírita. Convite para conhecer o canal filantrópico, aonde nós estamos trabalhando como voluntários. Tenho assim o prazer imenso de fazer parte dessa equipe e tudo que a gente consegue a gente reverte em cestas básicas para quem necessita no núcleo que nós frequentamos, e quando houver outros, a gente também continua fazendo as doações. Venha conhecer, tem muita coisa, não precisa ser espírita, mas sim é uma oportunidade que nós temos de levar o conhecimento a quem quiser. Então, hoje nós estamos no vídeo de número 32, aonde nós vamos falar sobre os médios interesseiros. Bom, médios não quer dizer que é só espírita. A mediunidade, como nós já explicamos em outros vídeos, está em todos. Você faz dela o que você quiser através do livre-arbítrio, mas não podemos deixar de esquecer que, entre tudo isso, existem as leis naturais e também a lei de causa e efeito. Toda a nossa atitude, ela tem a causa e tem o efeito. Tudo que você faz, retorna para você. Então, vamos estudar, vamos compreender, vamos entender, praticar e verificar o que é de bom nós podemos fazer através da nossa mediunidade. Mas o cético está aí para fazer as perguntas para Kardec. Vamos juntos nessa? Ele diz o seguinte: antes de empreender um longo estudo, há muita gente que deseja ter certeza de que não vai perder tempo. Certeza que lhe poderia provir do fato concludente, mesmo obtido a peso de ouro. Então ele está dizendo, vamos trocar em miúdos. Será que vale a pena? Não é melhor o médium conhecer primeiro tudo o que ele tem que fazer antes dele se dedicar, perder todo o seu tempo no estudo para depois fazer a prática da mediunidade, para depois ele começar a entender melhor o que é isso? Não seria melhor ele antes começar, né? E pelo lado mais prático, primeiro conhecer os espíritos para depois estudá-los? Vamos lá, Kardec responde. Espíritos superiores como Fenelon, será que ele conhecia? Bissê, Santo Agostinho, Espírito Verdade, se punham à ordem do primeiro que chame? Ele fez essa pergunta para refletir. Isso cabe a nós. Será que a gente vai falar com uma pessoa que a gente está conhecendo naquele momento, assim, ó, quero falar com você. E aí? A gente não é melhor a gente conhecer primeiro? Então vamos lá, continuando com Kardec a sua explicação. Ele diz o seguinte: não, senhor, ele falando pro cético. As comunicações de além-túmulo são um assunto muito grave e respeitabilíssimos para serem tratados ou exibidos desta maneira. Já deu, vamos dizer, uma resposta firme e assertiva para ele. Sabemos que os fenômenos espíritas não se produzem como o movimento das rodas e de um mecanismo. Não, desculpe-me. Sabemos que os fenômenos espíritas não se produzem como o movimento das rodas e de um mecanismo. Depende da vontade dos espíritos. E ele encerra. Aquele, pois, que precisa de fatos que o convençam, deve provar aos espíritos sua boa vontade por uma observação séria e paciente, se deseja ser auxiliado. Olha só. Então, precisaria ter boa vontade, porque se ele quer se convencer que ele tem condições de estar em contato com os espíritos, tem uma boa vontade. E essa boa vontade de Allan Kardec nada mais é do que o estudo. Porque Allan Kardec estudou 10 anos para fazer toda a codificação. Estudou experiências, usou métodos científicos para que realmente ele pudesse. Então não foi assim de uma hora para outra, o espírito chegou e começou a psicografar para ele. Não, teve várias situações, vários estudos, várias reuniões, várias revisões de perguntas, como nós já explicamos em vídeos anteriores. Então não é uma brincadeira.
E ele coloca: e não servir delas para ganhar dinheiro. Dai de graça o que de graça recebestes. É o que ele coloca. Então, todo esse estudo, toda essa mediunidade que é você, ela requer que você a conheça. Então, você precisa se conhecer, conhecer essa mediunidade para depois praticá-la. Para depois você entrar em contato com o mundo invisível. Isso é normal. Quando a gente tem um relacionamento de uma amizade, às vezes, muita gente, a gente tem a amizade de começou da infância. Mas para você chegar até uma intimidade ou falar alguma situação sua íntima, você precisa de um tempo. Você não vai chegar para qualquer pessoa que você conheceu na feira ou no supermercado, como eu sou dona de casa, ou no próprio núcleo, na própria igreja, mesmo você sendo de um núcleo. Você não vai chegar e já conversar falando sobre todo o aviso, se bem que tem pessoas que fazem isso. Mas não, você vai primeiro se envolver, vai conhecer, vai ver se você tem afinidade com aquela pessoa, vai ver se aquela pessoa tem uma vibração boa para você poder estar falando de você, conversando, abrindo a sua vida íntima. É a mesma coisa com os espíritos, para ver se tem afinidade. É uma série, não é assim, dessa maneira. Aí ele continua, Kardec. Não tem como manipular os espíritos ao nosso bel prazer. Ponto. Como diz Chico, né? Isso eu vou falar, né? O telefone é de lá para cá, não daqui para lá. Para ser de lá para cá, nós precisamos ter o conhecimento e essa sintonia e essa afinidade vibracional para que nós possamos ter essa comunicação. Não é tão assim, tão fácil como diz. Aí ele diz: para isto, temos os núcleos espíritas, onde a disciplina, regras e procedimentos para que o trabalho mediúnico seja de acordo com a essência do espiritismo, que é a caridade. A mediunidade é inerente à religião, porém, a seriedade do médium e sua moral o faz ou não servidor em auxiliar o bem. Eu acho que até aí nós não precisamos nem ter comentários. O cético continua: compreendo esse raciocínio, diz ele, e também o ponto de vista moral do que você está colocando. Entretanto, não é justo que aquele que emprega seu tempo ao bem da causa não seja indenizado quando esse tempo é roubado ao trabalho de quem precisa viver. Roubado do trabalho de quem precisa viver foi, né? Vamos ver o que Kardec responde. Primeiro, será mesmo no interesse de causa que ele o faz ou no seu próprio interesse? Reflexão aí. A mediunidade não é o único recurso da sobrevivência. Se não tivesse, procuraria ganhar a vida de outro modo. Os médiuns sérios e sinceros compreendem a santidade do mandato que Deus lhes confiou. Sem comentário. Consideram uma injúria a acusação de tirarem qualquer lucro da sua faculdade. Os médiuns sérios. Existem os maus intencionados, sem conhecimento profundo, fazem as pessoas confundirem o abuso da realidade por ignorância. Ignorância, gente, não é algo pejorativo. Você ignora aquilo que você não conhece, ou você acaba se envolvendo. Tem pessoas que têm uma facilidade, um magnetismo grande de se envolver. E ele coloca isso. E eles dizem que nisso consiste o espiritismo. É errado. E ele fala: esta exploração da mediunidade conduz a cometer abusos prejudiciais à doutrina. Espiritismo sério tem razão de não aceitá-lo e de repelir qualquer auxílio dessa maneira. Sem comentários de novo. Vamos refletir. Nem o cético, porque ele já pula para outra pergunta. Tudo isso é muito lógico. Concordo, mas os médios desinteressados não se acham aos dispor de qualquer e sentimos-nos constrangidos de incomodá-los. O escrúpulo que não nos embaraçam quando buscamos aquele que recebe uma paga, convencidos de que não lhe vamos roubar o tempo.
Muita gente que se deseja conversar acharia mais facilidade se existissem médiuns públicos. Gente, médiuns públicos é aquele que trabalha das 8 às 18, senta ali e vai recebendo o espírito que você quer. Gente, vamos ver o que Kardec responde, porque essa pergunta toda assim enrolada, toda cheia de 9 horas, ela diz é a mesma coisa. Então, já que nós vamos os médios se sentem incomodados e as pessoas não se acham legais chegar lá assim, dar de graça o que é de graça, então vamos assim verificar se os médicos poderiam ser públicos, usar disso como uma profissão pública. Kardec. Buscá-lo-iam antes como divertimento. O pessoal ia buscar como divertimento. Já pensou? Você chega e fala, será que eu vou ganhar dinheiro? Será que hoje, né, trazendo para os nossos dias de hoje, porque tem isso mesmo, né, gente? Será que eu vou ganhar na loteria? Será que eu vou conseguir? A gente busca sempre esse lado material, né? Muito material. Será que eu vou conseguir casar com aquela pessoa que não gosta de mim, não gosta de, que as nossas afinidades não estão bem? E aí, por aí vai essas coisas. Aí ele, buscá-lo-iam antes como divertimento. Ponto. Do que como meio de instrução. Porque, né, os espíritos estão aqui para nos ajudar, nos instruir esses contatos. Salvos aqueles trabalhos que são totalmente muito bem elaborados na caridade de atender as pessoas que precisam de uma fluidificação magnética, precisam de ter um contato com essas boas energias para equilíbrio dos seus chakras e por aí vai. Então vamos lá. Quando como meio de instrução. Aquele que seriamente deseja convencer-se encontra os meios mais cedo ou mais tarde, se tiver perseverança de boa vontade. Porém, quando não se este preparada para tal, não é por assistir a uma sessão que se ficará convencido. Porque dentro de um núcleo espírita, gente, há uma grande organização. Primeiro a escola, o estudo. Quando você chega dentro de um núcleo espírita, você já é recebido pelos encarnados e os desencarnados naquele ambiente que já foi preparado. Há uma palestra que toda pessoa que está lá à frente fazendo essa palestra são pessoas que estudaram e elas têm, todos têm. Nós temos a mediunidade em graus, como já foi colocado, ela é instruída através de um mentor espiritual da casa, para que aquela lição que ela estudou, para chegar até o público que ali está, seja passada de maneira correta, porque doutrina é ensinar através do conhecimento. Depois de todo esse aparato, os médiuns que estão na captação de energia, que já estão naquele ambiente preparado, eles vão se passar, como nos dizemos, o passe. Antes, porém, de todo esse trabalho, há uma entrevista através de voluntários, aonde as pessoas vão chegar, vão estar conversando, que às vezes não dormem direito, ou tem outras situações. Há toda uma preparação para chegar até o passe. Isso nós estamos dizendo nessa formação. Então, tudo isso é instruído pelos espíritos. Seriedade, amor ao próximo e caridade, como Cristo nos ensinou. E aí ele coloca, para que um médium de profissão possa oferecer toda a segurança às pessoas que o venham consultar, é necessário que ele possua uma faculdade permanente e universal, isto é, que ele possa comunicar facilmente com qualquer espírito a todo momento, para estar à disposição do público constantemente, para satisfazer os seus pedidos. Não se encontra em médium algum, que sejam os desinteressados ou os outros que não são. Não tem como fazer isso. E ele continua para explicar. Limito-me a dizer-vos que afinidades fluídicas, princípio do qual dimanam as faculdades mediúnicas, então as afinidades fluídicas da onde vêm as faculdades mediúnicas são individuais e não gerais, podendo existir do médium para tal espírito e não para tal outro.
que, sem essas afinidades, cujas variantes são múltiplas, as comunicações são incompletas, falsas ou impossíveis. Que, as mais das vezes, a assimilação fluídica entre o espírito e o médium só se estabelece depois de algum tempo ou somente uma vez. Em 10, acontece que ela seja completa desde a primeira vez. Foi o que nós colocamos. Há toda uma preparação. Então, o meu fluido, a minha vibração, ela precisa estar afinada com o fluido e a vibração do espírito. E muitas vezes isso não é de uma hora para outra. Isso há uma preparação. Não é dessa maneira. Você já pensou você sendo um médium público, trabalhando 8 horas? Não tem condições. Não existe em médium algum essa situação. A mediunidade, ela não veio como uma profissão. Ela veio como uma dádiva para todos nós, de usá-la da melhor maneira possível para a nossa própria evolução. Porque para Deus, nós somos do átomo ao arcanjo. Nós ainda estamos nessas reencarnações e reencarnações para nós conseguirmos sentir que nós não estamos aqui por um acaso e que a mediunidade muitas vezes nos ajuda muito a enfrentar até os nossos desafios materiais. Continua. A mediunidade, como vedes, cavalheiro, é subordinada às leis de alguma sorte orgânica, às quais todo médium está sujeito. Ora, não se pode negar que isto é um obstáculo para a mediunidade de profissão, pois que a possibilidade é a exatidão das comunicações, são um produto de causa que não depende do médium nem do espírito. Não concluo do que tenho dito, que a ambição do ganho impele ao charlatanismo e à autoriza. Então ele repete que a ambição do ganho, ela impele, ou seja, ela caminha para o charlatanismo e autoriza aí. Então precisamos saber usar a nossa mediunidade, porque essa fluido perispiritual nosso e fluido perispiritual do espírito, que é algo orgânico mesmo que ele fala, ela tem essa sintonia. E a mediunidade está dentro de nós, ela faz parte do nosso organismo. Interessante, né? Então aí fica a dica para nós pensarmos sobre tudo isso, em consequência de que, resumindo o que Jesus nos disse, dai de graça o que de graça recebestes, ou seja, faça da sua mediunidade um estudo profundo e a use, lógico, ao benefício da caridade ao outro, e com certeza ela vai ajudar, porque como diz Francisco de Assis, é dando que se recebe, e mais do que é perdoando que se é perdoado. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela atenção de vocês e que possamos estar juntos no próximo, que é o Espiritismo. Beijo no coração.